Boa noite. Estamos hoje no dia 2 de março de 2011. É a primeira quarta-feira do mês de março. E conforme iniciamos o ano passado, toda primeira e toda terceira quarta-feira do mês de março, neste canal, estamos fazendo a palestra do Tweet Quem. Nós vamos começar a nossa reunião, o nosso encontro, lendo uma mensagem do livro Vida Feliz. Abrindo ao acaso a mensagem número 6. Quando estiveres na dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Vamos então fazer a nossa prece. Já estamos com várias pessoas acompanhando o nosso trabalho e vamos iniciar dizendo: Deus de amor e bondade, Espíritos amigos que nos assistem e protegem, agradecemos a honra de estarmos no nosso lar, recebendo contato via internet com companheiros de diversos pontos da cidade e de outros pontos do Brasil, do planeta Terra, para juntos passarmos cerca de 60 minutos conversando, debatendo sobre um tema edificante. Na noite de hoje, o Carnaval na visão espírita. Em teu nome, Pai amoroso, em nome dos Espíritos amigos e benfeitores e de Jesus, o Mestre de todos nós, iniciamos a jornada desta noite. Que a sua paz nos envolva, envolvendo a todos os lares e pessoas sintonizadas com o nosso trabalho. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Tem uma pessoa dizendo que só tem som. É só entrar com a senha que você consegue tranquilamente. O Chaves já está dizendo que está visualizando, está guardando o som. Acabei de colocar a senha no ar agora, para quem entrou poder ter certeza. O nosso trabalho de hoje é em cima do Carnaval. O Carnaval é uma festa que iniciou antes das tradições que nós vivenciamos hoje da doutrina espírita. Segundo a tradição latina, o Carnaval é resultado das Saturnais, das orgias, que é onde a criatura humana tem necessidade de descarregar as tensões. E normalmente essas tensões eram descarregadas no circo máximo em Roma, quando o imperador oferecia pão e os divertimentos. Depois, esses divertimentos se espalharam pelo mundo inteiro, em cada lugar tomando características adequadas. À medida que o cristianismo foi se propagando e foi abortando aqueles excessos dedicados aos deuses, foram criadas as festas normais, comemorativas, as celebrações, quando então surgiu em Veneza o carnaval muito ingênuo, de máscaras, de encontros e de encantos. Depois vieram a corte das Miras, que recebe de Veneza aquelas alegrias, sendo um lugar encantador naquelas cidades, tanto da França como Mônaco. E o carnaval foi tomando corpo. Os portugueses receberam o carnaval e eles realizaram um tipo de carnaval mais agressivo, onde colocavam dejetos em tubos e atiravam nas pessoas que passavam nas ruas. Era algo muito grotesco. Com o descobrimento do Brasil, a vinda dos portugueses e depois dos escravos que vieram da África, trouxeram eles, nossos irmãos, seus batuques, suas festas, e assim foi acontecendo uma fusão, não é isso? Que tinha um caráter até certo ponto edificante, onde havia rainhas, princesas, né? Pessoas que passavam, desfilavam, lançavam beijos, e a multidão dos blocos carnavalescos, dos clubes, com serpentinas, com confetes e tudo mais. E dessa forma cada um podia exibir a riqueza, a imaginação, a arte, tanto masculina como feminina. Logo depois, na evolução natural, os bailes de clubes e tudo mais, mais modernamente, surgiram na Bahia os trios elétricos.
e eles arrastam multidões e se transformaram numa degeneração do carnaval. Meu pai, músico e maestro, tocou 38 carnavais. Eu, dando sequência ao trabalho dele, toquei 8 carnavais na minha cidade natal e em cidades da região. E nós tínhamos toda aquela sistemática onde não havia ainda aparelhagem de som como existe hoje, era músico no gogó, na embocadura e tudo mais. A partir do surgimento dos trios elétricos, as famosas bandas baianas, o carnaval passou a ter uma outra conotação. Hoje, nas cidades do interior, contrata-se um trio elétrico, uma banda, e meia dúzia de músicos fazem uma festa com a multidão, arrastando. Na Bahia são mais de 20 quilômetros de trio elétrico, mais de 1,5 milhão de pessoas, numa promiscuidade avassaladora. A cidade fica fedendo porque não há sanitários, não há higiene para todo mundo, e é todo mundo com todo mundo, fazendo tudo o que pode, o que não pode, e a coisa tomou um rumo totalmente diferente. Então nós observamos hoje o carnaval é totalmente diferenciado daquilo que teve no passado. Por isso nós estamos aqui lembrando que a doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio. As nossas palavras, como as palavras de nenhum outro expositor sério, terão por objetivo ditar normas. O bom senso, Allan Kardec pergunta onde está registrado estão registradas as leis divinas, e os espíritos dizem na consciência. Assim sendo, vamos seguir cada um aquilo que a sua consciência manda, mas vamos lembrar que somos responsáveis por aquilo que fazemos, do nosso tempo, do nosso corpo, da nossa inteligência, do nosso dinheiro, dos talentos. Na parábola dos talentos vamos encontrar esta responsabilidade colocada para todos nós. A nossa irmã Eurídice Costa acabou de entrar e está dizendo que está tudo certo agora. Você pode participar do nosso debate com a sua opinião, com a sua pergunta. Pode enviar a sua pergunta ou o seu comentário diretamente através dos recursos do Twitter, ou se você não tem Twitter para fazer a correspondência, você pode enviar a sua pergunta através do contato arroba, cadê o arroba? Sumiu o arroba. Contato arroba falconeespiritismo.com. Envie seu e-mail com a pergunta. Pronto, acabei de colocar aqui tranquilamente. A alegria de estarmos juntos participando deste processo tranquilamente. Então, vamos observar que dentro da postura do bom senso, costumamos seguir a orientação dos espíritos que dizem, algumas pessoas afirmam que antes de irem para o carnaval, procuram fazer orações, procuram ter atitudes que lhes permita ficarem com situações de defesa perante as realidades das dificuldades vibracionais do carnaval. Os amigos espirituais lembram que se um pecador sair na chuva, ele molha. Se um santo sair na chuva, igualmente molha. Por isso, se você faz uma oração antes de sair de casa, é melhor do que não fazer nada. Mas ela não vai criar um esforço, um escudo protetor que permita tranquilamente que a proteção divina se manifeste ao seu lado. Por isso, nós temos que pensar o que queremos fazer da nossa vida, do nosso tempo, do nosso corpo. Os amigos espirituais dizem que na proporção em que os holofotes são acesos, na proporção em que as luzes enfeitam a avenida, as vibrações das regiões das sombras, dos espíritos perturbados e perturbadores em sentido contrário, se manifestam mais ostensivamente. Pelo carnaval ter se transformado numa festa do nu,
onde mulheres e homens expõem o seu corpo de maneira degradante, de uma sensualidade que leva muito mais à promiscuidade do que à valorização da anatomia humana, observamos assim todo um processo de sintonia com espíritos da frequência da sensualidade, do erotismo, causando desequilíbrio nas matrizes que nós já carregamos na nossa mente. Emmanuel Espírito vai dizer que mais de 90% dos espíritos reencarnados na Terra trazemos complicações e ainda brechas ostensivas, cicatrizes que estão se fechando progressivamente em relação a comportamentos abusivos que tivemos no sexo ainda ontem. Por isso, entrar no clima do carnaval, nos moldes e nas frequências do que é hoje, não é isso? É uma situação muito séria. A Carol Campos está dizendo que estamos apenas escutando, a imagem está congelada. Ok, Carol? Está muito lenta a internet hoje com a chuva aqui em Juiz de Fora. Dessa forma, eu acredito que pode estar trazendo alguma dificuldade para você. Chegou a pergunta da Gabriela daqui de Juiz de Fora. Falcone, analisando a história do carnaval, ele sempre veio envolvido de situações degradantes, orgias, bacanais, não é isso? Não é? Ou as pessoas enfrentavam outras realidades. Para se entender o carnaval como uma festa popular, é necessário lembrar que a Terra, o planeta Terra, é um planeta da segunda categoria. Nós ainda estamos na frequência de provas e expiações. E conforme é orientado na doutrina espírita, Gabriela, um planeta de provas e expiações é onde a predominância do mal é em relação ao bem. Então, toda festa popular, onde a multidão chega, se manifesta, e manifesta, no caso do carnaval, com pouca roupa e muita voracidade, o que acontece? Como eu disse anteriormente, há todo um processo com essa faixa da população do planeta, ainda vinculados a valores muito primitivos. Se por um lado houve período em que a religião entrava com a repressão, nos dias de hoje nós estamos enfrentando não as realidades da liberdade, mas da libertinagem, trazendo um comprometimento muito grande. Por isso, temos que ter muito cuidado quando nos posicionamos em relação, num bate-papo com a família, num bate-papo com amigos, o que fazer, o que deixar de fazer. A decisão é pessoal, é de fórum íntimo, mas é necessário que cada um se responsabilize pelas suas atitudes. Mateus diz sempre, o benfeitor espiritual da nossa FEAC, pense no depois, e depois que passar a festa, e depois que passar a bebedeira, e depois que passar a ressaca, como é que você vai ficar com a sua própria consciência? Agora, da cidade aqui de Descoberto, o Tadeu está perguntando, Falcone, a Terra é um mundo de provas e expiações, como você acabou de dizer. Então eu pergunto se tem fundamento essa frase. Por ser um mundo de provas e expiações, o carnaval ainda faz necessário para os espíritos que vivem neste mundo. Se você prestar atenção, Tadeu, essa pergunta sua, para a resposta ser positiva, teria que ser assim, um percentual muito grande da população aderindo ao carnaval e participando das festas e das orgias. E nós estamos vendo que numa cidade, por exemplo, como Juiz de Fora, com mais de 500 mil habitantes, se você for contabilizar o número de pessoas que passam na Avenida do Samba, é mínimo, é irrisório. Temos que ter, pois, cuidado com essa dizer que, por a Terra ser um planeta de provas e expiações, ainda há necessidade de termos o carnaval. Nos tempos da Grécia Antiga, os bacanais, as festas dedicadas a Dionísio e a Baco, que é o deus do vinho, tornaram-se tão perigosas para o equilíbrio das cidades que teve que ser transformada em teatro para a domesticação do ser humano. A festa do deus Liber em Roma, a festa dos asnos que acontecia na igreja de Rouen no dia de Natal e na cidade de Beauvais, né?
Então nós vamos ver que todas essas coisas foram modificando em alguns aspectos. E no momento nós estamos tendo aí o Rio de Janeiro e agora desviando o eixo para Salvador como as capitais internacionais do carnaval, movimentando milhares de pessoas para as experiências de complexidade muito grande. O Roberto Lucas, daquele de Juiz de Fora, está perguntando: Falcone, você acabou de citar a realidade das cidades gregas, onde originaram o carnaval, não é isso? E então, se elas foram domesticadas em teatro, será que vai acontecer também no Brasil? O Brasil já teve, lembra do Hotel Glória, não sei a sua idade, Roberto, havia com Clóvis Bornai, com Ilza Carla e com uma série de outros personagens, as festas de fantasias, as festas do Teatro Central no Rio de Janeiro. Então, a festa carnavalesca já teve o seu momento no teatro, não é isso? No momento, está muito na rua. Hoje a festa não existe mais, poucas são as cidades onde acontecem os bailes de clube. Nós nos lembramos que a escola de samba de desfilar por volta de 10, 11 horas da noite, e a partir daí as famílias iam para os clubes, onde haviam mesas compradas previamente e brincavam o carnaval. Hoje não tem mais carnaval de clube, mas não tem mais carnaval de família. Você não vê mais pais e filhos desfilando, não. A faixa etária dividiu as pessoas, os jovens querem a liberdade da libertinagem e a coisa rola pesado. Por isso nós podemos dizer que no Brasil o carnaval já teve o seu momento de clube e hoje nós estamos vivendo experiências muito sérias, degradantes e comprometedoras. Para você que está chegando agora, nós estamos falando hoje sobre o carnaval na visão espírita. Você pode enviar a sua pergunta através do Twitter, ou se você não tem Twitter, está apenas assistindo pelo Twitter, mas não tem como entrar em contato, você pode enviar a sua pergunta através do site, do e-mail contato@falconespiritismo.com. O clima de carnaval e a lentidão da internet hoje está mexendo com a minha cabeça tranquilamente. A Clotilde, do Rio de Janeiro, diz que está acompanhando o nosso trabalho de Copacabana. E Copacabana ainda tem muito bloco de carnaval. Realmente, Clotilde, Copacabana ainda tem a banda do Bola Preta, ainda tem aí os blocos que saem numa característica mais familiar. Então ela está perguntando o seguinte: Falcone, o que podemos entender dessa frase? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Até que ponto o carnaval é aceitável na visão espírita? Levar crianças fantasiadas para a escola para comemorar o carnaval é abrir portas para que elas venham pular carnaval? É incentivar a permissividade dessa criança? Clotilde, a coisa é muito séria. Quando nós vemos a frase de Caetano Veloso no frevo, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, eu sinto muito desgostar o companheiro Caetano Veloso, mas tenho que dizer que ele está errado, porque ao contrário do que ele coloca na frase, não vão somente os vivos encarnados que formam a multidão de foliões que se aglomera nas grandes cidades brasileiras, não é isso? Vai um número muito maior de foliões desencarnados. Então, ele teria que corrigir, se fosse espírita e tivesse feito uma letra espírita, ele teria que colocar assim: atrás do trio elétrico vai quem está encarnado e vai quem já morreu, porque essa é que é a situação. Agora, quanto a levar a criança pequena fantasiada para a festa na escola, nas semanas que antecedem, nós temos que ter uma coisa chamada educação em família. Porque como é que você vai? Porque a menina é pequenininha, tem um corpinho bonitinho, você vai e coloca uma fantasia nela de mini saia ou expondo o corpinho, porque ainda não tem a formação do corpo da mulher. E a menina cresce usando muita maquiagem, usando roupa curta, decotada, apertada. E quando ela fizer 12 anos, 13, 14, você vai dizer para ela que não pode mais? Então a coisa fica muito séria.
é de cedo que os valores educativos vão entrando na consciência do espírito reencarnado. A doutrina espírita diz que a reencarnação se completa através dos 7 primeiros anos. Então é neste período que nós precisamos de formar um bom alicerce nesta chamada primeira infância da criança. Por isso, nós lembramos sempre a responsabilidade dos pais. Com certeza, levar os filhos fantasiados para a festa inocente na sala de aula é estarmos plantando sementes que vão brotar, vão germinar, e naqueles que já trazem matrizes complexas do passado, arrancá-las depois vai dar muito problema. A Maria Estela diz que tem 72 anos, mora na cidade de Matias Barbosa e está dizendo o seguinte: Falcone, as festas de carnaval sempre foram acompanhadas de muito sensualismo, drogas e desregramento moral como está atualmente? Maria Estela, se você tem 72 anos e lembra como que era o carnaval de Juiz de Fora, como era o carnaval de Matias Barbosa, de Astolfo Dutra, de Guarani, das cidades do interior, há muitas décadas atrás, vai lembrar que era totalmente diferente. Como eu já disse, antigamente era um carnaval de clube e havia sim a presença de bebidas alcoólicas e até do lança-perfume, não é isso? A gente usava lança-perfume como brincadeira, espraiando no ar e não na pessoa, não é isso? Mas quando veio a época das drogas, a cola de sapateiro, mais tarde a maconha, a cocaína, hoje o crack, sendo vendido e ao alcance da população, hoje a lança-perfume é proibida e era uma droga de criança perto do que acontece. Então, nós vamos ver que o carnaval não ficou alheio a essa penetração perturbadora destas substâncias viciantes, degradantes, não é isso? A sensibilidade, a sensualidade sempre esteve presente, mas o que nós observamos no dia de hoje é, por parte dos foliões, a perda da dignidade humana, a presença do nu, que não tem nada de artístico, tem apenas de erótico, não é isso? Traz uma complexidade muito grande. Você pensa bem o seguinte, Maristela, na porta da FEAC tem uma placa na entrada e outra no meio da escada quando sobe para o salão dizendo: atenção, você está num centro espírita, evite roupa decotada, de alcinhas, evite, tudo explicado nos mínimos detalhes, pois você acredite se quiser, há companheiros trabalhadores da instituição, trabalhadoras da instituição, alguns até que são ou já foram diretores, que aparecem com cada roupa. A nossa equipe Sorriso trabalha com um jaleco por cima da roupa. Vira e mexe, companheiros que trabalham na recepção têm que emprestar jaleco para pessoas que chegam com aqueles tomara que cai que já caiu tudo, com aqueles decotes, com aquelas roupas totalmente inconvenientes. E a pessoa vem e entra tranquilamente achando que está com o céu na terra. E às vezes a gente fala, aborda, pede delicadamente que a pessoa evite aquela roupa, porque não entra no fórum aquela roupa. O guarda na porta barra. E alguns fazem cara feia. Alguns reclamam, chamam a gente de careta, não é isso? E dizem que o centro espírita já não é mais o mesmo. Eu digo, já não é mais o mesmo a consciência das pessoas. Está faltando bom senso na cabeça de muita gente. Por isso, nós vamos lembrar a necessidade disso. Ok? Ok. Então tá. O Jaime Dias está perguntando por e-mail: é verdade que as portas do umbral se abrem para os espíritos poderem aproveitar das festas? As portas do umbral estão sempre abertas, companheiro. Não estão fechadas. O que acontece é o seguinte: os espíritos aproximam de nós por magnetismo, Jaime. Quando Allan Kardec coloca no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata das obsessões, obsessão simples, fascinação e subjugação. Diz Allan Kardec, dizem os espíritos, que ninguém fica obsidiado por força dos espíritos obsessores.
por força dos espíritos doentes, mas sim por fragilidade pessoal. Por exemplo, se você passa na Rua Alfred ou em qualquer outro lugar, há vários bacilos no ar, bacilos de Koch da tuberculose e bacilos de outras doenças as mais diversas. As pessoas passam, respiram, aquilo vai para o pulmão, volta, sai, entra, aquela história toda. Quem é que contrai o bacilo? Aqueles que estão com o organismo com o sistema imunológico baixo. Por isso, quando você entra num padrão onde há vibrações desequilibradas e você está equilibrado a serviço do bem, como o médico que faz a cirurgia e usa luvas, máscaras e todo o processo de higiene pessoal, não há nenhum problema. Agora, quando um número grande de pessoas e cada vez mais ostensivo se reúnem para as práticas do carnaval e a partir daí começa a multidão de cá a criar um campo magnético atrator, puxa, como se fosse um grande imã, puxa estas energias, puxam estes espíritos. Coloca separado para mim, fazendo um favor, tá? Puxa estes espíritos que estão nas regiões perturbadas e perturbadoras, atraindo eles para os locais onde acontecem as agremiações carnavalescas. A Valéria Pestana está daqui de Juiz de Fora, trabalhadora da FEAC, está perguntando o seguinte: as energias vibracionais do carnaval só ocorrem neste tipo de evento ou também em outros, como shows de artistas diversos e outras manifestações? Segundo o nosso livre-arbítrio, o melhor seria nos abstermos de qualquer participação nesses folguedos, sejam eles quais forem. Separa para mim, fazendo favor. Valéria, a situação é de sintonia e tudo mais. Num carnaval, como num Rock in Rio, como numa rave, onde se reúne um número maior de pessoas encarnadas para propósitos de vibração duvidosa, vão atrair espíritos de vibração duvidosa. Imagine uma coisa, ô Valéria, seja aqui de fora no Cine Teatro Central, ou seja no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, que tem uma dimensão maior. Um grupo de pessoas se reúnem para assistir Suíte Quebra-Nozes, para assistir uma ópera, O Barbeiro de Sevilha, onde o tema, o conteúdo musical é de um padrão mais para equilibrado do que para desequilibrado. Esse tipo de reunião, embora seja uma multidão, vai atrair espíritos de um padrão mais para equilibrado. Agora, onde se reúnem uma ou mais pessoas em nome de Jesus para a oração, ele, o Mestre, está presente. Mas onde se reúnem uma ou mais pessoas, duas ou mais pessoas, para propósitos infelizes, quem é que vai estar presente? É questão de sintonia. Por que você está acompanhando a palestra neste momento, Valéria? Porque você está sintonizada através da senha com o canal que nós geramos na TwitchCam. Imagina nesse momento quantas palestras estão acontecendo utilizando esta ferramenta. Quem é que está sintonizado com a gente? 3 dezenas de pessoas, mais ou menos, com este propósito de tratar deste assunto. Se eu estivesse aqui falando de material pornográfico, erótico, político ou de qualquer outro assunto, estariam pessoas encarnadas deste padrão vibratório. Espiritualmente, a mesma coisa. Os nossos lares neste momento estão sintonizados por uma rede invisível aos olhos, mas visível e perceptível aos espíritos desencarnados, que poderão ser atraídos por ela, sintonizados com ela, pelo propósito que estamos juntos. Então, vamos ter cuidado com os folguedos. Vamos ter cuidado com os ambientes onde comparecemos. Lembra do ditado: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Nós podemos dizer: diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Este é o propósito, é o mecanismo naturalmente. Deu uma mudança aqui no meu computador, mudou a tela, deixa eu ver o que está acontecendo. Tudo certinho, certinho, certinho. Ok. Deixa eu conferir aqui.
alguma coisa na minha tela aqui. Vamos lá, mudou. Ok, está tudo bem. A Débora Freitas, aqui de Juiz de Fora, tem uma pergunta também da Reis G, né? Vamos responder aqui primeiro. É possível ainda estar presente em algum encontro espírita, COGEL, etc., ou será necessária inscrição anterior? Caso afirmativo, você tem os contatos? Temos. A Comerge de Três Rios já fechou. A Comejus aqui de Juiz de Fora, eu tive uma informação que já fechou. Você pode entrar em contato com o Tonheca. A Andréia está anotando o telefone para mim ali, anota fazendo favor. Entre em contato em Leopoldina com o Tonheca. Fala que foi eu que passei e pede a ele para ver se consegue uma vaga para você. O telefone do Tonheca é 3441 3636. 3441, estou colocando aqui, ó, 3441 3636. COGEL. Fala com Tonheca. Tá? Tonheca é o apelido de um dos organizadores. A COGEL este ano está completando 30 anos. Acabei de colocar aí, ó, 3441 3636, COGEL, Tonheca, Leopoldina. Eu sou o responsável pelo estudo de domingo pela manhã. Eu vou estar aplicando o seminário Transição Planetária e à tarde eu vou estar respondendo perguntas dos jovens que estão participando tranquilamente. De Três Rios, o Bernardo está perguntando o seguinte: como fica o clima nas cidades que existem folias, desfiles, festas de carnaval? Ao assistir esse espetáculo, seja pessoalmente ou pela TV, há algum mal? Ficamos sujeitos à obsessão por isso? Como ficamos? Você tem que pensar o seguinte, Bernardo. Há dois fatores: intenção e sintonia. Se você senta na sua casa, não é isso, para assistir um desfile de carnaval, é porque você está com tempo e interesse. Só não compareceu na Marquês de Sapucaí porque não mora no Rio de Janeiro, ou porque não quis ou não tem dinheiro para gastar. É mais fácil assistir pela televisão. Mas a televisão te dá hoje uma qualidade de imagens que às vezes fica mais fácil ver pela televisão. Você vê mais coisas do que se estivesse nas arquibancadas das avenidas. Por isso, nós temos que ter cuidado. Não é isso? Não é apenas a presença física que vai facilitar os processos da sintonia. Você vê aquilo com quê? Com que olhos? Com os olhos de um educador querendo buscar subsídios para a sua pesquisa pessoal, para o seu crescimento? Não. Assistimos com curiosidade, ficamos excitados com a música, com a bateria, com as cenas, com os corpos seminus. E aí como é que fica a situação? Fica muito séria, muito complexa. Ok? A Jandira, de Leopoldina, está dizendo: Falcone, na obra Nas Fronteiras da Loucura, Manel Filomeno de Miranda menciona a respeito do clima espiritual que fica parecendo uma grande cidade em perturbação. É assim mesmo? Como fica a atmosfera espiritual no período de carnaval? Fica uma bagunça maior do que a da Terra. Porque se a população de lá é muitas vezes maior, o quadro é dantesco, é terrível. Se os médiuns videntes fossem descrever o que percebem nos dias de carnaval, é uma situação muito séria, não é isso? Nós temos aqui em Juiz de Fora uma bendita, para não falar maldita, banda daqui, onde os homens se travestem de mulher e criam um clima de uma complexidade assustadora. Nós temos aqui na cidade vizinha de São João Nepomuceno, eu citei na palestra de anteontem na FEAC, entra no meu site que você vê, o Bloco do Barril, onde colocam 2 tonéis de pinga, de cachaça em cima de um carro de boi de uma carroça e saem centenas, milhares de pessoas bebendo atrás, bebida de graça. Se do lado de cá o quadro é degradante, imoral, você imagina na dimensão espiritual. Se as pessoas encarnadas se atiram na direção do tonel para poder pegar a bebida de graça, você imagina a multidão de desencarnados que se atiram nos encarnados para beber, para sugar junto. Obsessão, perturbação, subjugações,
às vezes de longo curso, porque criou a conexão, deu o plug, depois para desplugar é muito sério. Vem a pergunta aqui, está abreviado como REISG. A participação do carnaval tem contas a prestar no mundo espiritual? É a Lúcia. É a Lúcia, né? Menina, presta bem atenção. Está no Evangelho que não cai uma folha da árvore sem que Deus o saiba. Então, você se torna responsável por tudo aquilo que semeia, na sua consciência como na consciência alheia. E terá que prestar contas, não é a Deus, a Jesus ou seu guia, é a própria consciência. E essa prestação de contas para uns acontece quando ainda estão encarnados, nas obsessões, nas enfermidades que acontecem a partir daí. Para outros, somente quando desencarnarem. No plano espiritual é que vão vencer as dificuldades e os desafios. Então temos que ter muito cuidado. A Cíntia Loss está em Lavras, né? E está dizendo: o acontecimento que ocorreu em Bandeira do Sul, onde 15 pessoas morreram eletrocutadas com o rompimento da rede elétrica essa semana devido ao carnaval. Essas mortes estavam programadas para desencarnar naquela maneira tão trágica durante o carnaval? Como entender isso? Estavam no local certo e na hora certa? Você tem que pensar o seguinte, Cíntia, um abraço para você aí em Lavras, fazendo o seu trabalho de mestrado, de pós-graduação. Parabéns pelo seu esforço e pela sua dedicação. Você tem que pensar o seguinte: se essas pessoas estivessem em casa, poderiam até sofrer um choque na tomada elétrica, no chuveiro, e virem a morrer eletrocutadas em casa. Mas a situação seria totalmente diferente. Pelo campo vibracional, pelo magnetismo e pelas influências. Vou te dar um exemplo que você conhece, trazendo para nós. A Kátia foi atravessar uma avenida que atravessou centenas, milhares de vezes. Conhecia palma a palma a distância daqui até a FEAC. E foi atropelada, teve várias fraturas, inclusive da cervical, desencarnou. Ok. Se a Kátia tivesse sofrido uma fratura, um desencarne na arquibancada ou na avenida, num dia de carnaval, numa festa, no ambiente carnavalesco, será que ela seria recebida no mundo espiritual com os mesmos recursos? Será que ela teria sintonia, merecimento e possibilidades de ser ajudada como foi ajudada naquela noite em que estava no trabalho do bem? Tinha acabado de sair de um trabalho mediúnico, estava voltando para pegar uma chave na instituição? Assim, nós vamos lembrar que há mortes e mortes. Se fazia parte do programa reencarnatório daquelas pessoas desencarnarem por uma situação de eletrochoque. Isso poderia acontecer em outro ambiente, mais equilibrado, mais ajustado, permitindo a cada uma delas serem resgatadas de situação de forma mais edificante. Acaba de chegar mais uma pergunta de Astolfo Dutra. Astolfo Dutra sempre participando. A Carolina quer saber: mediante estes quadros perturbadores que você está descrevendo, como fazemos para nos proteger nesses dias de carnaval? E como que deveria ser, deve ser, o comportamento dos espíritas diante das festas de Momo? Muito bem, Carolina, o que eu tenho para dizer para você é que, naturalmente, que necessitando de acompanhar os desfiles de carnaval, querendo ver os carros alegóricos, a beleza, as pessoas realmente alegres têm que ter cuidado para a postura que vão ter. Estão correndo um risco, estão entrando numa frequência, seja num clube, seja numa avenida, não é isso? Estão dentro de um comedimento. Muitos indivíduos recalcam-se o ano inteiro para, nos dias de carnaval, colocar os bichos para fora, vestir a fantasia, tirar a fantasia, não é isso?
Então o comportamento do espírita deveria de ser o comportamento de Maria. Lembra da parábola de Maria e Marta na casa de Lázaro, quando Jesus chega? Maria ajoelha-se aos pés do mestre e fica ouvindo falar das viagens, dos trabalhos da Boa Nova. Marta, cuidando da casa para lá e para cá, ela chega e pede a Jesus: mestre, pede a Maria que me ajude. Olha que Marta estava no trabalho do bem. E Jesus diz a Marta: Marta, Marta, em verdade eu vos digo que Maria escolheu a melhor parte. E eu pergunto, será que a melhor parte, com o conhecimento que nós temos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, na questão 4, 5, 9, pergunta Allan Kardec: influem os espíritos em nossas vidas muito mais do que podeis imaginar, de ordinário são eles quem vos dirigem. Nós colocamos ainda há pouco que a população de desencarnados é muitas vezes maior do que a população de encarnados. Eu te pergunto, será que vale a pena entrarmos neste rio de emoções, neste caudal de energias e colocarmos em risco a nossa integridade? Temos que pensar muito o que nós queremos ou não fazer do nosso tempo, das nossas intenções, de tudo mais. A responsabilidade nossa é muito grande. Por isso, busque o retiro, busque a oração, busque uma atividade diferente com seus familiares. Mas para que a família participe disso, há necessidade de um entrosamento entre pais, filhos e irmãos, desde cedo. Por isso, volto a dizer, levar a criança para o baile inocente na escola fantasiada é pôr lenha seca próximo do fogo ou dentro da fogueira. Temos que pensar muito na responsabilidade dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, dos afetos, porque teremos que prestar contas ao Senhor da vinha por cada um dos talentos que Ele nos confiou. A Dayana, da cidade de Formiga, está dizendo: Falcone, atualmente o Brasil é referência mundial quando o assunto é carnaval, seja pela beleza, pela permissividade ou pela grandiosidade da festa. Como entender ou conciliar que o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho, conforme está no livro de Humberto de Campos, se essas duas questões são tão antagônicas? Como iremos atingir o exemplo de pátria do Evangelho assim? Certa vez, Dayana, um repórter perguntou ao Chico Xavier, cerca de 20 anos, 30 anos depois que o livro havia sido lançado: Chico, você escreveu um livro onde diz que o Brasil tem a missão de ser de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E desde lá para cá, a prostituição aumenta, a corrupção aumenta, a politicagem aumenta, o desnível social aumenta. O que você tem a dizer sobre isso? Chico virou para ele e disse: o que eu tenho a dizer sobre isso é que antes, durante o tempo em que eu recebi e depois que eu recebi, eu continuo fazendo a minha parte para que o Brasil se transforme no coração do mundo e na pátria do Evangelho. E você, o que tem feito? O repórter murchou as orelhas e queimou o chão. Então lembra sempre, Dayana, nós somos responsáveis por nós. O planeta Terra está transitando de provas e expiações para a regeneração. Eu pergunto, e você, Dayana, já está se regenerando? E eu já estou me regenerando? E você, Eurídice, que acabou de entrar a sua pergunta agora, já está se regenerando? Provas e expiações, Dayana, predominância do mal sobre o bem. É regeneração, o contrário. Predominância do bem sobre o mal. Vamos dar o bom exemplo, fazermos a nossa parte, sermos cartas vivas do Evangelho, como Chico Xavier pediu no Congresso dos 100 anos. Vamos mudar-nos, e quando nós mudamos, o universo muda para nos acompanhar. A Eurídice Costa está perguntando: Falcone, como trabalham na proteção dos encarnados na Terra durante os dias de carnaval os bons espíritos? Então a Eurídice quer saber como que os bons espíritos fazem. Se você ler o livro
de Manuel Filomeno de Miranda, que trata do carnaval, você vai ver que há uma equipe muito grande de trabalhadores do bem, não é isso? Manuel Filomeno de Miranda escreveu um livro que se chama Nas Fronteiras da Loucura, onde o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda está descrevendo isso em detalhes muito bem colocados pela mediunidade do nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco. Manuel Filomeno de Miranda diz que Bezerra de Menezes monta no Campo de Santana, antiga Praça 11, não é isso? Ele monta um verdadeiro posto de socorro espiritual de emergência, hospital de campanha, que acaba ficando, depois que acaba o carnaval, os mentores espirituais pedem ao Dr. Bezerra de Menezes para deixar o hospital montado ali para socorros. E nós vamos ver que o trabalho do mundo espiritual é incessante. Falanges e falanges de trabalhadores do bem, Eurídice, estão no serviço atencioso de acompanhar todo o trabalho dos encarnados que desejam serem ajudados. Na minha máquina caiu para zero. O que houve? Então nós vamos observar todo esse processo acontecendo e acontecendo... Caiu. Atenção, caiu. O que houve aqui? Stop. O que houve aqui? Aqui? E agora? Deixa eu ver. Tá rodando? Aqui tá a mensagem que eu mandei. Aqui deu. Aí deu. Já deu. Voltou? Daqui embaixo o broadcast de novo, não? Tá. Hein? Clica aí. Não dá pra clicar. Vamos esperar. Vai falando. Acredito que já estamos voltando novamente. Então nós vamos ver que o Dr. Bezerra de Menezes monta o hospital no Rio de Janeiro e acontece todo o processo de socorro às criaturas que precisam e tem um mínimo de crédito e merecimento que permita a ação dos espíritos benfeitores. Dessa forma, fica a responsabilidade de cada um de nós pela sintonia, pelo padrão, por todas as possibilidades. Assim, todos aqueles que estamos buscando nos fortalecer, nos equilibrar, estarmos na frequência do bem, podemos auxiliar com orações, podemos auxiliar com os trabalhos nos centros espíritas, podemos auxiliar com as sintonias positivas. Os amigos espirituais dizem que precisam de muita energia pensante construtiva para as tarefas socorristas. Para você que está chegando agora, se deseja participar, envie a sua pergunta pelo TweetCam, ou então você pode enviar tranquilamente a sua participação, mandando o seu e-mail através de contato@falconespiritismo.com, onde então poderemos responder a sua pergunta. Bruno está mandando boa noite, está acompanhando. Bruno Bonotto está mandando boa noite, está acompanhando. Agradeço. Dá um ok para nós de que a imagem está chegando na sua casa e o som também. Não é isso? Para que possamos prosseguir naturalmente. Está ok a imagem e o som? Estou perguntando para você. Então,
a doutrina espírita como doutrina libertadora, como doutrina de transformação pessoal, como doutrina de reeducação, como doutrina de autoiluminação. Nos oferece os recursos, as possibilidades, as condições para que juntos tenhamos como sair desta encarnação, sair do corpo que estamos vestindo como instrumento para o nosso crescimento, em melhores condições do que quando chegamos. A responsabilidade de todos nós é muito grande perante as bênçãos que a vida tem nos ofertado. Se enxergamos com os nossos olhos, se ouvimos com os nossos ouvidos sem a necessidade do aparelho, não estamos enfrentando a surdez. Se caminhamos com as próprias pernas, sem a necessidade de muletas ou bengalas, se temos os recursos e as possibilidades de termos na nossa frente um equipamento que muitas pessoas gostariam de ter, mas não têm acesso, seja por questões financeiras, intelectuais, ou seja o que for, a nossa responsabilidade é grande, porque temos créditos, e nestes créditos precisamos sabê-los administrar. A Ana Lúcia Campos diz que está acompanhando, que está muito bom, e vamos seguindo em frente. Então, o aprendizado é constante. Todos nós, como espíritos aprendizes encarnados na Terra, temos a responsabilidade de levarmos à frente este nosso crescimento. O Espírito de Verdade disse a Allan Kardec: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O Haroldo da cidade de Recreio, que mora em Cataguás, está dizendo: Falcone, no livro Nas Fronteiras da Loucura, Bezerra de Menezes cita um trecho onde ele coordena esse pronto-socorro espiritual nesses dias de carnaval. Como funciona isso? Cada cidade tem também um pronto-socorro, tem um hospital de campanha. Você vai lembrar, que o movimento espírita no Rio de Janeiro, hoje, como eu disse no princípio, mudando o eixo para Salvador, é de milhares, milhares e milhares de criaturas. Os trielétricos na Bahia hoje arrastam 1,5 milhão de pessoas. Então, por este motivo, na cidade do Rio de Janeiro, há necessidade de um posto de serviço naquela proporção. As cidades, todas as cidades têm a sua proteção. Todas as cidades têm o seu mentor espiritual. O mentor espiritual de Juiz de Fora é Venâncio Café. E este espírito, com outros benfeitores, tomam as providências para que Juiz de Fora tenha também condição do trabalho do bem, do recurso positivo, das forças socorristas do plano espiritual. Cidades menores, com populações menores, terão também as suas equipes socorristas proporcionalmente a todo o volume de trabalho. Tome, por exemplo, as casas hospitalares dos encarnados. Juiz de Fora tem um conjunto de hospitais diferentes das cidades pequenas da região. Não é isso? Assim, pode ter certeza, os benfeitores espirituais estão de plantão o ano inteiro, e principalmente em dias como estes. A coisa é muito séria no aspecto de que o número de espíritos comprometidos, não só das falanges espíritas, mas de todas as falanges do bem, porque se aqui na Terra as religiões são motivo de separação, não é isso? Nós tivemos agora a oportunidade de ver hoje que na Indonésia, determinados segmentos da comunidade muçulmana atacaram um pequeno grupo de cristãos que estavam lá abrindo uma igreja protestante, e a coisa está séria, correndo o risco de vida dos nossos companheiros protestantes. Nós vamos ver que na dimensão espiritual, os religiosos, os espíritos do bem, trabalham em equipe. Aconselho vocês a lerem o livro Transição Planetária, de Manel Filomeno de Miranda, onde os grupos de socorro, as pessoas que foram vítimas da tsunami, elas são compostas, essas equipes, por elementos multireligiosos, pessoas de diversas agremiações religiosas
estão trabalhando juntas no serviço do bem. O nosso tempo está acabando e nós queremos dizer que essa palestra estará disponibilizada no site, não é isso? Tranquilamente, para que possa ser assistida em breves dias. A nossa estagiária que trabalha nessa função está viajando amanhã para os Estados Unidos, que é a Paola, a quem desejamos uma boa viagem, e quando retornar, estará atualizando este trabalho. A Andréia acabou de fazer o sorteio ali das pessoas que entraram em contato, seja pelo site ou seja pelo e-mail, e quem foi brindada hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou outra obra de Allan Kardec, foi a nossa companheira Eurídice, lá do Estrela Sul. Desejando a todos uma boa noite, um bom final de dia, um bom mergulho no campo dos sonhos, convidamos a cada um para que nos recolhemos na oração, dizendo: Deus de amor e bondade, pelas bênçãos e a oportunidade deste encontro através das ferramentas da internet, agradecemos, colocando nossas vidas em Tuas mãos. Que possamos aproveitar estes dias da folia de Mon, lembrando Jesus quando diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Que saibamos escolher a melhor parte, educar os nossos sentimentos, os nossos valores e estarmos contigo assim como Tu estás sempre com cada um de nós. Despeça-nos na Tua paz e fortaleça-nos a cada passo da jornada. Que assim seja. A todos que participaram, nossos agradecimentos e sinceros votos de muita paz. Que Jesus nos fortaleça e nos faça cada vez mais, nos permita nos fazermos cada vez mais homens e mulheres de bem, homens e mulheres do bem. A todos uma boa noite e que cada dia de suas vidas, de nossas vidas, seja pleno de realidades e de oportunidades de vivermos na prática a doutrina dos Espíritos que já estamos conhecendo na teoria. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.